Todos, sejam muito bem-vindos nessa nossa última edição do ano, das lives Luz do Céu, Astrologia em Tempos de Crise. E é sempre uma alegria muito grande a gente poder se reunir e conversar um pouquinho mais profundamente a respeito dessas interfaces que a astrologia faz com cultura, sociedade e tantas outras áreas do conhecimento. Lembrando que esse nosso projeto tem alguns fios condutores que sempre vão ser o mote das nossas reflexões aqui. E o primeiro deles é que, por mais difíceis que sejam esses tempos, nós somos feitos para eles. Então, há um propósito, há um significado, há um aprendizado, e por mais que a realidade se mostre disruptiva ou caótica, esses momentos podem ser extremamente criativos, principalmente se cada um de nós se perceber também como um co-criador desta realidade que vivemos. Então, trata-se de cada um de nós se colocar como um sujeito ativo, participante e protagonista, não só da sua própria trajetória, mas também de todo esse contexto histórico, social, político, econômico em que estamos inseridos. É com uma grande alegria que hoje, então, a gente recebe mais uma vez o Nivaldo, nosso amigo, nosso colega aqui da Casa 5, que vai justamente nos apresentar hoje algumas reflexões a respeito das interfaces do signo de Sagitário com todos esses assuntos. Então, eu passo a palavra para ti, Nivaldo, e muito obrigado também pela presença. Bem, obrigado né? Boa noite a todo mundo. É sempre uma alegria, né? A gente está junto, participando, astrologando, né? Como a gente diz aí no jargão dos estudantes. Então, dando sequência ao nosso projeto Luz do Céu, em que a gente procura, a partir do signo em voga, não é? Porque é uma forma também de a gente lembrar de uma cosmificação, de uma ordem maior. O simples fato de a gente saber o signo em que o Sol está passando não deixa de ser um esforço de a gente sair dessa alienação já antiga e voltarmos a nos conectar com um relógio maior, a prestar atenção numa simbologia mais ampla. Enfim, né? Todo tipo de reconexão é saudável nesses tempos de desconexão e loucura. Então, dando sequência em que a gente sempre procura, na vigência de cada signo, buscar um tema contemporâneo ligado a esse signo e trazer uma reflexão conectada com a cultura de massa, com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, fazendo jus a essas interfaces que a Lúcia citou. Então, eu tentei até, né, a última do ano, trazer alguma coisa mais para cima, né? Puxa, vamos falar do otimismo sagitariano, vamos puxar para uma fé, com fé a gente vai, né? Vai dar tudo certo, everything's gonna be alright, né? Bem sagitário aí, flecha para o alto, vamos lá, né? Mas, assim, já tinha um tema que fazia tempo que vinha me incomodando, e eu vendo no noticiário, desdobrar dele, eu sou jornalista também, então, por força do hábito profissional, todo dia eu vejo os jornais, então começaram a me inquietar, né, um determinado tipo de tema, bem sagitariano. Eu disse, não dá para ser, né? Acho que o assunto é meio chatinho, é meio pesado, mas a gente está aqui exatamente para isso, para procurar lançar luzes, né, em cima e até ver o que é que a gente pode fazer, onde é que a gente tem que estar alerta para evitar um encaminhamento mais grave desses segmentos. Então, eu chamei essa fala, essa reflexão de fanatismo, poder e as sombras de Sagitário. À luz, né, logo eu trouxe recortes de noticiário, exatamente para a gente trazer, né, esse olhar sobre esse assunto, né? Ele não quer ir aqui, caramba, por que está lento isso? Opa, foi, né? Então, antes de tudo, vamos lançar um olhar aqui sobre o Sagitário. Então, temos a roda do zodíaco, essa roda da vida,
Uma das teorias parazodíacas é exatamente zoediakos, né, em grego, que é a roda da vida, e a gente tem essa representação desse cosmos, seja dos ciclos da natureza, das manifestações da vida dentro e fora do homem, e que ganhou essa simbologia nos séculos e milênios de existência da astrologia, a partir desse viés cultural que nos deu essa linguagem, de mapear cada etapa dessa da vida, da natureza, com esses animais, com essas figuras simbólicas e mitológicas, que terminam concentrando uma essência temática, um arquétipo, um padrão de energia que se desdobra em mil nuances e outros símbolos. Então, a gente está aqui, a etapa sagitariana, representada por esse centauro, esse ser mitológico, meio homem, meio cavalo, e com uma flecha apontada para o alto. A gente examinar, saber Sagitário, não é, né, a maioria aqui, acho que estudante de astrologia, ou já astrólogos, enfim, sabe, né, que nenhum signo está aí à toa. Essas etapas, ele não vai decorar o que é Sagitário e saber que ele vem depois de Escorpião e antes de Capricórnio, né? Está tudo encaixado num contínuo. Então, entender Sagitário também é entender a dinâmica do lugar que esse ciclo ocupa na roda da vida, nesse tempo, nessa época em que o Sol transita nessa região do céu, que a gente chama do céu de Sagitário. Então, a gente está se conectando com esse padrão arquetípico a partir do Sol. Então, é importante a gente ver, ó, que temos aqui uma linha que divide essa roda no meio, e temos 6 signos primeiros, aqui os 6 primeiros, que estão aqui embaixo, né, nessa disposição anti-horária, de Áries até Peixes, e esses 6 signos são signos que a gente associa a uma construção do indivíduo, né, a pessoa, o ser, aqui embaixo, a base, o íntimo, né? E os 6 signos superiores, que vão de Libra a Peixes, são esses signos que a gente já vai ver uma relação com a sociedade, com o outro, com os outros, com o mundo lá fora, né? E esses signos formam eixos a partir da conexão com seu oposto complementar, que termina sendo o mesmo princípio arquetípico vibrando, né, em dimensões diferentes e complementares. Então, é interessante a gente olhar que se de Áries a Virgem a gente desenvolve o ser, né, de Libra a Peixes, é esse ser num contato, numa complexidade ainda maior. Então, por isso que Libra é a procura do outro, o encontro com o outro, a união, deixa de ser o eu ariano do processo individual para ser o nós social. A gênese de um projeto de inserção social. Então, Libra, a gente encontra o outro quando chega na etapa do Escorpião, que é um signo do elemento água, que vai ter a ver com fusão, com mergulho, com profundidade, com transformação, com os desapegos necessários, as mortes e os expurgos necessários, para que a gente possa continuar nesse processo de construir algo juntos, né? Onde tomamos contato também com os elementos ocultos e sombrios. É a partir disso, desse signo que tem a ver com a morte, com a regeneração, com o fim das coisas, mas com o enfrentamento, com a resistência, que a gente vai tomar contato, talvez, com aquilo que é mais instintivo no homem. Escorpião, um signo associado a instinto, né? Um signo de água, um signo fixo. E aí, é nessa etapa que a gente toma contato com a morte. E se olhar esse zodíaco também a partir de uma roda da experiência humana, é a partir da experiência da morte, a percepção da morte, do fim das coisas, que você começa a procurar uma interpretação. Por que a vida é assim? Por que a gente perde? Por que a gente morre? E quando morre, acontece o quê? Essa energia que está sempre em transmutação, em transformação, desaparece, ela vira outra coisa. O que é essa outra coisa? E se a vida é assim, por que ela é assim? Quem fez ela assim? Desses questionamentos todos surgidos a partir da etapa do Escorpião, vão chegar e ter um processo de exploração no signo seguinte, que é Sagitário. Então, é aí que o Sagitário vem depois do Escorpião, buscando uma explicação, um entendimento, uma compreensão da dinâmica da vida.
numa complexidade mais ampla, social, coletiva. Então, é por isso que a gente diz que Sagitário é o signo, não é, da religião. Porque é exatamente a etapa onde a gente, depois de ter passado por experiências transformadoras, né, ou experiências de confronto com os instintos, com os desejos, com as transformações, a gente precisa buscar um sentido e um significado para isso. Para viver, não é? Quando você não tem sentido, não tem propósito, é o caos. Quando você não tem uma ordem de pensamento, uma hierarquia de valores, você tem o medo da regressão, não é? Dessa fixação na parte instintiva e animal. Por isso que esse símbolo aqui, você tem o animal, que é o que se trabalha em Escorpião, o contato com a faceta animal, com o seu poder de regeneração, de cura, de força e superação, como também de manipulação, de controle, de apropriação. É como se o Escorpião, você não tem essa moral que vai ser desenvolvida em Sagitário. E aí é por isso que o símbolo, você tem o cavalo representando o animal, mas você tem agora a gestão humana. É um homem-cavalo, não é o puro animal. Então, por isso que o Sagitário vai ter esse trabalho, essa função de inserir a força animal dele dentro de um propósito maior e mais amplo. Um propósito que vai ter a ver com a inteligência, com o conhecimento, com valores transcendentes, maiores, né? E aí é exatamente o que vai se descobrir aqui, o que vai se mapear, que vai servir de base para o signo seguinte, que é Capricórnio, que nessa roda é o signo que ocupa a parte mais elevada. O símbolo do Capricórnio é essa cabra marinha, não é? Que sobe uma montanha, o próprio símbolo da montanha, esse topo da realização, como um signo de terra. Capricórnio, um dos seus temas, tem a ver com essa realização, tanto a realização material, profissional, quanto uma administração. Se olhar o zodíaco como um espelho da vida em sociedade, né, eu vou ter no Capricórnio uma etapa de um governo, de uma administração, de uma gestão maior. Né? E aí essa gestão maior vai seguir o que o Sagitário antes definiu como valores, como princípios, né? A partir de uma ética, de uma moral, de uma compreensão de significado, de propósitos e sentidos elaborados, de hierarquias desenvolvidas. É como se o Sagitário fosse fazer a constituição, as leis, a forma de uma sociedade funcionar, e que desse isso para o Capricórnio executar. Capricórnio é o executivo. Então, a gente percebe assim, a função fundamental de Sagitário, como esse signo que tem que buscar respostas, elaborar princípios, propósitos, leis. Né? Então, isso se aplica tanto a uma forma de administrar um Estado, né? Um governo, como também a forma de uma sociedade funcionar. Onde é que ela tem que estar protegida da lei do mais forte, do instinto animal? E onde é que ela tem que estar conectada com regras, com leis de funcionamento apropriados para todos. E Sagitário, que é um signo do elemento fogo, centrado numa busca, né, no impulso de buscar, de conhecer, de definir, ele faz um eixo de energia com o signo de Gêmeos, é o chamado eixo do conhecimento. Enquanto Gêmeos é a comunicação mais ligeira, imediata, a mente inquieta, dual, múltipla, Sagitário é chamada essa mente superior. Por isso que é simbolizado por essa flecha apontada para o alto. Os Gêmeos é a borboleta que está em todas as flores, dialogando com tudo. E o Sagitário tem uma meta, tem um foco, tem um propósito, tem um princípio guia. Então, por isso que ele pega esse conhecimento e organiza em teorias, em sistemas, né, em leis, em regras, em visões de mundo, em ideologias, em paradigmas. Então, por isso que o Sagitário faz o oposto complementar com Gêmeos, porque ele, como um signo de fogo e uma flecha apontada para frente, ele corre esse risco, né, de, na busca de um sentido maior, de uma verdade superior, ele deixar de lidar com o contraditório, com o diferente. Por isso que Gêmeos, o signo do contraditório, está ali. É um eixo, olha, vocês se equilibram, cuidado com os extremos de cada um aí. Né? Então, é a partir daí que a gente precisa entender a energia do Sagitário, né, como um signo que vem depois de Escorpião,
né, que tem já essa experiência do poder, do controle, do instinto, do oculto, né, e que prepara a base para a gestão capricorniana e faz um oposto complementar com Gêmeos. A gente poderia falar de 1000 outras relações angulares, aí a astrologia, né, lida com isso, os aspectos entre os signos, mas o que nos basta para essa reflexão é isso aí, né? A gente ter esse símbolo desse arqueiro, né, do Sagitário. A palavra Sagitário vem de sagita, que significa flecha, seta, né, o alvo. Por isso que nas legiões romanas, né, o Sagitário era a ala dos arqueiros. É a mesma coisa de dizer arqueiro é Sagitário. É o portador da seta, da flecha, da lança, né, do alvo. Então, sem esse alvo, a gente se desnorteia, a gente não tem guia, não tem hierarquia, mas a gente vai ver aqui o problema que é um signo de fogo, que vai estar associado também a crenças, a convicções, né? Afinal, é o universo que ele vai pesquisar, buscar, conhecer, para cumprir a função dele de explicar a vida, organizá-la, não é? Para que ela possa ser executada no signo seguinte. Então, a gente já começa a desconfiar aí que esse fogo da convicção, da fé, da verdade, né, do conhecimento superior, né, pode gerar uma luz excessiva. E tudo que é excessivo, e Sagitário é o chamado signo dos excessos, por causa dessa busca ampliada, maior, né, isso daí pode resultar num dogma, que é o grande problema, é a sombra da luz sagitariana, né? Então, é um signo regido pelo planeta Júpiter, que não à toa é o maior planeta do sistema solar, né? O gigantão do céu, associado, por sua vez, ao deus dos deuses da mitologia, ao Zeus, ao Júpiter romano, que era o chefão, o gestor, o maioral, que assentava no trono maior do poder, e também o responsável pelas leis, né, por organizar, por dar o equilíbrio do todo, da vida, do cosmos, né? Então, a gente tem aí temas jupiterianos, que, por associação, são temas sagitarianos, que é um dos signos que Júpiter governa. A gente vai ter temas como, né, como eu já citei para vocês, o que nos distingue como humanos, né, mesmo tendo também uma natureza instintiva animal, tendo esse animal acoplado, por isso que o Sagitário é isso, qual é o lugar do animal numa percepção humana. Somos divinos, não é? Criamos, imaginamos, aspiramos, elevamos, transcendemos, mas também temos um cavalo aqui aterrado na Terra, também estamos presos às leis da realidade e aos instintos também. Então, o grande lance aí vai ser como é que eu vou lidar com esse equilíbrio para que eu possa ter também uma gestão superior humana. Então, é aí que a gente vai ter essa experiência de moral, né? E essa moral que depois vai ser transformada numa ética, né? Num comportamento, numa postura que eu preciso ter. O certo e o errado, o bom e o ruim, né? O que causa benefício e o que causa malefício. Então, a gente está acostumado com essas figurinhas aí na simbologia, nos desenhos animados, o anjinho e o diabinho, a tentação, né, que são figuras que estão na base das religiões também, já que essa é uma esfera de discussão desse tipo de tema. O que leva à glória ou à perdição. O que é bom para todo mundo, o que é uma atitude correta, né, e o que é o interesse individual, oculto, onde é que eu estou buscando ir adiante, não é? Numa partilha maior com a sociedade, indo de Sagitário adiante, e onde é que eu me apoio em desejos ocultos de manipulação, não é? Buscando uma sombra do Escorpião. Então, essa moral, certo e errado, o anjo e o demônio aí, né, que fazem parte da natureza humana, esse contato, né, e essa gestão fazem parte da etapa sagitariana. E na busca de formas, regras, convenções que, numa esfera social, promovam um bem-estar social, uma convivência harmoniosa e pacífica, é a etapa onde você vai criar os livros da lei, as tábuas da lei. Numa esfera religiosa,
né? Os 10 mandamentos é uma coisa sagitariana. Moisés subiu lá no Monte Sinai, recebeu aquelas tábuas de Deus, né? Como era que os fiéis, os hebreus ali tinham que se comportar, o que podia, o que não podia, né? As regras básicas para você ter uma convivência mínima e ter uma evolução, né? Então, tanto nas esferas religiosas, né, nos seus dogmas, nas suas permissões e interdições, quanto também, como eu citei, né, no manual de instruções de um país, de uma empresa, né, os valores, a gente costuma ver até nessas gestões empresariais, sempre antes tem aquilo, missão, desafios, valores da empresa, é preciso definir, porque é a partir daí que se estrutura uma gestão em Capricórnio. Então, é por isso que aqui a gente tem, né, a definição, né, a redação desses cânones, né, desses valores aí, sejam os livros sagrados, sejam as cartas de constituição, sejam os padrões éticos e morais, sociais de uma coletividade, estamos dentro do reino do Sagitário. E esse conhecimento de uma sabedoria construída pelo conhecimento, pela pesquisa, como também pela tradição, né, a gente vai encontrar aí o signo da educação superior. Se Gêmeos são os primeiros anos de escola, o aprendizado das linguagens, Sagitário é aquele signo onde a gente vai ter o canudo para ser profissional em Capricórnio. Então, por isso que tem a ver com essa educação superior também, onde a gente vai buscar, né, esse conhecimento maior, à luz das teorias, dos campos teóricos, do conhecimento armazenado dentro de cada profissão. Então, a gente, quando sai com o canudo aí, ou a gente se filia a uma tradição, a uma religião, eu estou querendo dizer, olha, minha flecha aponta para essa direção, é aqui que eu encontro sentido, é aqui que eu me insiro como pensamento, não é? Como valores, como ética, e minha contribuição na sociedade vai ser dada a partir dessa linha, desse corpo teórico, desse conhecimento. Então, aí a gente tem todo o lado luminoso, não é? De uma visão, né, dessa busca da verdade, da razão, da conexão com o divino, com o que é maior. Mas tudo que emite luz projeta sombra. Todos os signos têm luz e sombra. E aí o que eu disse que um signo de fogo, dado a uma busca de um alvo, de uma verdade, né, e essa verdade tendo um impacto que é maior, que é coletivo, a sombra, né, vai estar cercada exatamente nos excessos dessa convicção. Onde é que o signo da fé, onde você vislumbra, né, no Sagitário você enxerga ao longe, você se conecta, a flecha aponta para o alto, é aquela pergunta, existe alguém aí em cima? O que é que vocês querem de mim? O que é que eu vim fazer aqui? Como é que eu estou conectado com vocês? Achar esse lugar numa hierarquia maior, universal, né, o seu propósito, e é o que vai te dar sentido. Por que que eu estou vivo? Onde é que eu agrego, né, a vida? Então, isso daí te dá uma convicção muito grande. É o perigo da fé virar um dogma. Figuras sagitarianas típicas são o professor, o guru, o juiz, né? 3 figuras assim que representam, né, a projeção desse conhecimento acumulado, desse detentor de um julgamento, a figura do Zeus, né, do Júpiter, o julgador, o sábio, enfim, né? E aí a sombra vai se dar, não é, quando isso vira um dogma restritivo que nega os Gêmeos, nega o contraditório, nega uma discordância, uma visão alternativa ou até uma mudança. Mesmo o Sagitário sendo um signo mutável, de fim de estação, né, o dogma, às vezes, faz com que ele, né, como eu disse assim, ele regride para a fixidez escorpiônica. Não quero, para eu não perder a razão, eu afirmo o poder e tranco aqui, né? E a mudança não se opera. Então, por isso, assim, que historicamente, um dos exemplos mais graves de uma sombra sagitariana é o episódio da Inquisição espanhola, da Inquisição católica, né? Eu falei espanhola porque na Espanha foi mais grave, onde ela proliferou mais, né? Que naquele período da Idade Média, onde o cristianismo, para se afirmar, ele virou um império, né? A religião, que começa como uma saída, né, mais metafísica, depois se firma como poder também. Né? Dentro do processo de afirmação do cristianismo, ele teve
essa construção como um império, né, de se cercar do poder, dos reis, de até ter uma hierarquia superior a esses próprios poderes. É onde a gente percebe quando o Sagitário parece que já avança para a etapa capricorniana, né? Já abraça o poder. E aí foi esse episódio macabro da história, onde a gente viu assim que tinha muito mais em jogo cobiças, é o período mesmo do poder econômico da igreja, de vender indulgência, né? Dê o terreno para a igreja e você ganha um recibo que te abona não sei quantos pecados para entrar no céu, né? A chamada venda das indulgências, que aconteceu ali. Aí a gente percebia assim que muitas vezes as figuras que foram acusadas e torturadas com requintes de crueldade terríveis, né, na história, em nome da fé, em nome de Deus, em nome exatamente disso que é transcendente, superior, amoroso, e que milhares e milhares de pessoas foram parar nas fogueiras, principalmente as mulheres, né? Vocês devem saber bem disso, e por quais razões também, né? Então, essa sombra da cegueira de você entra para um julgamento desse, um tribunal desse, onde ninguém está ali para ouvir, né? Você já dá com a condenação como certa, né? E por mil interesses escusos. É aí que eu disse assim que tinha uma sombra escorpiônica. Quando a igreja, né, condenava a fogueira os judeus, era para se apropriar, né, das riquezas deles, mais do que qualquer tipo de heresia, né? Porque a gente já via outras situações em que havia uma tolerância, uma convivência sem problemas, né, dentro dessa diversidade. Então, é um exemplo macabro, né, da sombra sagitariana, quando esse dogma se empodera, quando ele avança para a etapa do poder, quando ele perde a flexibilização da escuta, da relativização ali dos gêmeos. E a gente viu aqui nessa última imagem, né, um exemplo mais recente, que é o ataque das Torres Gêmeas em 2001, fez 20 anos, e que foi um exemplo típico, né, de fanatismo religioso. A base desse ataque foi, né, uma espécie de destruição de um símbolo do império do mal. Né? Então, por mais que tivesse interesses econômicos, e sempre tem, né, Escorpião também é um signo de economia, faz eixo com Touro, né? Eu disse assim, tem que olhar onde tem interesses financeiros aí também, onde é que o Sagitário não está tão iluminado assim, ele está interessado muito mais no poder econômico. Mas a gente viu aí que tinha, né, os fundamentalistas, né, islâmicos, radicais, terroristas, e que naqueles primeiros anos vimos vários atentados nas potências do mal, do Ocidente. Então, tinha uma justificativa de uma guerra santa, né, de um fervor religioso, né, como a gente já vem vindo há muito tempo. Então, como isso é uma coisa mais comum do que parece, o lugar da religião, né, principalmente nos estados modernos, a partir da era moderna, quando as nações se organizam, acaba o feudalismo, a Idade Média, as nações vão se organizando, elas estabelecem formas de poder, né, de gestão, e aí precisa lidar com a sociedade que, na modernidade industrial ainda, vai ficando cada vez mais complexa. E aí você precisa saber qual é o lugar da religião, já que é uma instância humana arquetípica ali. Sagitário rege esse assunto. Né? E aí temos liberdade, temos tolerância, e é quando as nações modernas vão adotar, principalmente inspiradas no modelo da Constituição dos Estados Unidos, que são uma nação moderna, que se tornam independentes ali da situação colonial em 1776, e a Carta da Constituição vai inspirar todas as nações modernas, né, que vão adotar as liberdades individuais e uma série de coisas, né, para saber como é que você lida com essas sociedades industriais complexas. E é ali que o sentido de um Estado laico, né, ou secular, distante da religião, precisou ser mantido. A religião é um assunto da esfera subjetiva e a gente tem que dar uma tolerância, uma liberdade para cada um professar sua crença, sua busca, com respeito, né, às regras maiores, mas como se as cartas constitucionais já começassem a dizer ali que o lugar da religião não era abraçado com o Estado. Estado é gestão de recursos, é administração material, é pensar a sociedade como um todo,
e aí não tem um lugar, não é, para você botar essa subjetividade religiosa. Então, esse é o princípio do Estado laico. A gente tem aqui um mapa que mostra, né, em vermelho, os estados laicos, os países, né, onde religião e poder são declaradamente separados. A gente tem os estados não laicos, que são teocracias, onde o poder é o poder religioso, como já foi um dia lá atrás também, né, nos reinos católicos, né, a fusão do Estado com a religião era imediata. Então, já vê isso assim, nos países radicais islâmicos, né, onde a gente tem teocracias, né, Irã, toda essa região aqui do norte da África, não é, e mais países da Ásia também, né? E a gente tem a Argentina aqui, que me chamou a atenção. Que aqui tem a Argentina, porque a Argentina não tem isso muito claro na Constituição. É como se fosse assim, ela dá até preferência para a religião católica, como o Brasil também já deu, né? Então, a Constituição de 88, a nossa Constituição, afirma, né, no preâmbulo dela, ela já diz que foi tudo redigido sob a proteção de Deus. Já começa assim cometendo um equívoco, né? Assim, opa, o lugar de Deus é aqui, né? O Deus tem que estar em tudo. No entanto, não é estipulado a religião oficial como era até o período antes da República. Então, vários artigos dela asseguram a liberdade religiosa, se encarrega disso. Não tem religião oficial, a religião é separada do Estado e a liberdade religiosa é garantida. Na Constituição está ali. O artigo 19 proíbe ao governo federal, estadual ou municipal, olha as regras que vão ser enviadas para a etapa capricorniana. É proibido, então, ao executivo estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, isso é o que o artigo 19 da Constituição diz, né? O executivo não pode ter nenhum tipo de preferência, nem de endosso, não é? Nem de dar abertura para nenhuma dessas vertentes religiosas, né? Lindo no manual de instruções, né? Mas a gente carrega um aporte histórico, né? Aqui quem já fez o curso Limiares e Travessias, né? Acho que a Zuleika, a Grazi, estou lembrado, vai lembrar que a gente tem um seminário que até eu conduzo, que é o mito fundador do Brasil, onde a gente tenta entender a nossa cultura, a nossa sociedade, à luz desse histórico, e um histórico onde você vai ter desde sempre essa operação divina. Como na nossa mitologia, que passa para o nosso psiquismo, a gente tem essa imagem desse Deus ou desse poder que sempre está associado a essa instância superior. Então, a Marilena Chauí diz que o Brasil é a criação dos conquistadores europeus, instituído como colônia de Portugal e inventado como uma terra abençoada por Deus. Até hoje a gente canta isso, né? Uma hora no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, Deus é brasileiro, né? Então, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é a certidão de nascimento do Brasil, a gente vai ter, né, já ali ele dizendo, né, para o rei, olha, que é o paraíso, chegamos aqui, e nosso Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Viemos cumprir um propósito divino, que é salvar essa gente, é catequizá-los, é dar o evangelho para eles. A Carta de Caminha já diz que a missão do rei de Portugal é evangelizar, né, os índios. Então, já tinha uma operação divina ligada ao governo, ao poder político, né? Opa, a Marilena até cita também aqui, 4 séculos depois, né, Afonso Celso escreveu que Deus aquinhoou o Brasil de modo magnânimo, né, na natureza, na grandeza territorial. Por quê? Porque ele reserva a levantados destinos, como se o Brasil tivesse essa missão religiosa também, grandiosa perante o mundo. Então, a gente tem essa construção divina no meio do mito fundador, da percepção do Brasil como o Brasil. A própria projeção da política com a religião, como sempre foi, um rei que não estava aqui, que estava numa metrópole lá na Europa, e o brasileiro nunca se viu, não é, como representado por esse gestor, né, e que faz com que a gente até hoje veja o político como pertencendo a um Olimpo superior. Você vota, depois você esquece e fica sendo um campo celeste. Isso está no imaginário brasileiro.
né, essa conexão simbólica que a gente tem, né, da política, porque são operações divinas que perpassam a nossa história. Então, isso veio do cristianismo, do catolicismo como a religião oficial da coroa portuguesa, e depois, quando tem a independência em 1822, o Estado é católico, oficial, né? Então, isso dura, né, sendo ainda o rei, o representante também da igreja. Casamento total. Então, a gente tem todo um histórico de séculos, né, desse casamento. Então, a própria Constituição de 1824, a primeira, estabelecia o catolicismo como religião oficial do Império. E é o que predomina durante o Primeiro e o Segundo Impérios. Até a República, em 1889, é quando vai ter essa quebra. É uma república positivista, né, inspirada exatamente pelas ideias do Augusto Comte, separar religião e Estado, enfim. E é ali que vai ter até ali, né, tinha uma relação formal entre a igreja e a coroa, que atendia aos interesses de ambos. Ao imperador, por exemplo, era facultado o direito ao padroado, prerrogativa de preencher os cargos eclesiásticos mais importantes. O padroado era ele que autorizava, né? Não era o Papa, passava pelo imperador, que era um representante do Papa. Então, o casamento com a religião era total. E também cabia a ele o beneplácito, a aprovação das ordens ou bulas papais para que fossem cumpridas ou não em território nacional. Ele tinha esse poder, o Papa podia botar algum tipo de dogma, cabia ao imperador dizer ok ou não, né? Então, os próprios sacerdotes eram tratados como funcionários públicos, recebendo salários da coroa. Quem pagava os padres, né, todos os missionários assim, era a coroa. Então, sempre teve, né, na história do Brasil essa associação direta, né? Mas aí acabou ali com a República, mas a gente não desconstrói um hábito desse ou uma presença ativa da religião da noite para o dia, né? A gente viu que sempre teve a força que a gente vê na igreja, não é? Junto aos poderes, enfim, né? Quando a gente chegou ali em 1995, Plutão, o destruidor, transformador, entrou no signo de Sagitário, signo da religião, signo da justiça, da ética, desses assuntos. Plutão vai revolver isso desde a base, né? Trazendo não somente extremos, como revelando coisas também que precisam ser curadas e transformadas. Né? Então, é aí, nesse contexto, que vai até já boa parte de 2008, né? De 1995 a 2008, o trânsito de Plutão em Sagitário, onde a gente viu muita coisa ligada a extremos, né? De religião, ou de justiça, ou de ética. Plutão foi trazer o lodo para cima. Aí eu tenho duas notícias, né, que se referem a esse período. Uma de 2002, dizendo: a população evangélica cresceu 70% nos anos 90. Foi um boom, um crescimento gigantesco, né, das novas religiões pentecostais, né, os neopentecostais. Aqui outra, né, evangélicos, essa de 2016. A revista História diz: não dá mais para fingir que não vemos. 1 a cada 6 brasileiros já é evangélico, e o número continua crescendo. Se você quer entender o Brasil e antever o futuro, precisa antes saber como isso foi acontecer. Então, temos uma transformação gigantesca, absoluta aí, né, nesse crescimento desse segmento, né? Então, a Super Interessante fez um diagnóstico super interessante, sobre esse crescimento, né, esse fenômeno que ainda está pouco estudado, já tem muitos livros, enfim, é quase como se fosse coisa natural, que acharam que uma coisa subjetiva, sem perceber como isso estava atuando em outras esferas da sociedade, perigosamente atuando, né, e principalmente entrando na esfera do poder, que é onde a Constituição diz que não é para entrar, né, porque a gente já viu os perigos que isso dá, né? Então, parte do texto diz: para resumir, o que é esse neopentecostalismo? Né? Quer dizer que Monique Evans, Gretchen, Marcelinho Carioca, celebridade do show business, pode agora se considerar crentes. Para isso, algumas adaptações aconteceram, o padrão do que era aquele evangélico antigo, né? Associado até a algumas designações mais tradicionais, era o batista, o adventista.
né, nesse período dos anos 90, pipocaram igrejas, a coisa mais fácil é você criar uma igreja. Pulverizou o número de igrejas e também aumentou enormemente o número de fiéis, né, desses neopentecostais. Então, saíram aqueles homens de terno e as mulheres de pelos nas pernas, e entram pessoas que se vestem com roupas comuns e não se animam a seguir normas rígidas de conduta. A primeira inovação foi riscar do mapa o ascetismo, o sectarismo e a crença de que a melhor parte da vida está reservada ao paraíso. Houve uma mundanização, não é? Um aterramento disso. Os pentecostais modernos aí deixaram de ser tão transcendentes, eles estão mais ligados no aqui e agora. Não é? Então, o sociólogo diz, a preocupação dos neopentecostais é com esta vida. O que interessa é o aqui e agora. Né? Ele é autor de Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil. Né? Então, esses pentecostais que cresceram para caramba nos anos 90, sobre Plutão em Sagitário, que não era também dali, mas pipocou ali, não é? Tem uma noção que não é tão transcendente da religião. Outra diferença é a radicalização da divisão do universo entre Deus e o diabo. Para os neopentecostais, os homens não são responsáveis pelos atos de maldade que cometem, é o diabo que os leva a pecar. Numa sessão de descarrego da Igreja Universal, o pastor explicou que, se o fiel enfrenta um problema há mais de 3 meses, é provável que esteja carregando um imposto. Se a dificuldade completar 1 ano, daí não há dúvida, a culpa é do demônio, disse para a congregação. Ele não se referia só a entraves financeiros ou comportamentais, a receita vale para tudo, inclusive para doenças incuráveis. Assim, expulsar o demônio do corpo é a receita única para todos os males, de casamento infeliz até câncer no pulmão. Então, essa materialização da religião, essa objetivação maior, não é? Trouxe também, é muito cômodo, né? A psicologia levou um tempão para fazer a gente entrar no escorpião e descobrir que o demônio mora dentro da gente, e vem uma nova designação religiosa e diz, não mora não, o demônio lhe tenta, o demônio está aí fora. Né? Então, assim, olha de novo também o perigo, e olha como isso quebra um aprofundamento. Né? A teologia da prosperidade, que é outro tema distintivo desses neopentecostais, a relação com a grana, né? Faz o fiel encarar Deus como um office boy, diz o cientista da religião e pastor Paulo Romero, autor de Supercrentes, o Evangelho segundo os Profetas da Prosperidade. O crente dá ordens e determina o que pretende. Não há qualquer reconhecimento das fragilidades humanas e de suas necessidades em relação a um Deus superior, afirma Romero. No Brasil, além da Universal, a Renascer em Cristo, a Sara Nossa Terra e a Internacional da Graça de Deus adotam a teoria da prosperidade, que esse é considerado até um dos fatores enormes da migração cada vez maior de católicos e de outras designações para os neopentecostais. Não é? Dizendo assim, ali você vai aprender a enriquecer, a ter a bênção divina para ter dinheiro. Então, começa com um trabalho que a gente vê semelhanças aí em técnicas de psicologia, de indução, né, onde você tem, né, entrega tudo, dê a Deus a pobreza, chega de miséria, confia, Deus vai prover, não é? Enfim, você tem uma programação que você constrói ali, né? Mas fica sendo isso, paga o dízimo, porque é a garantia que você vai continuar prosperando. Então, cria-se uma rede, né, que vai mexer com esse psíquico, com essa manipulação, com essa exteriorização das causas, né, da pobreza ou da riqueza, e o Deus é o provedor maior. Então, bacana, vamos ser ricos, que o Senhor quer que você seja rico, né? Então, essas duas operações maiores aí, essa exteriorização dos problemas como culpa do demônio, que tem que ser combatido, que está aí fora nas tentações, né? E a teologia da prosperidade, a gente vai encontrar como característica marcante disso, né? Mas aí o problema maior é exatamente o crescimento, e como crescimento, a representação, não é? Porque na política começam a entrar, né? Irmão vota em irmão, vamos ajudar a varrer o mal, né, do Brasil, vamos cuidar do comportamento, ou seja, vamos gerir para vocês aí, trazer o paraíso para esse aqui e agora. Né? Então, a matéria da Veja desse ano, de julho desse ano, e que explora a bancada evangélica e seu projeto de poder. O teólogo Rodolfo Kapler, que é o autor do texto, analisa a penetração das igrejas evangélicas no cenário político nacional e a degradante união entre religião e política partidária. Sempre teve,
Não é lógico que você tem qualquer tipo de representação política, você vai ter os diversos segmentos, e é correto, é legítimo isso, né? Mas o que a gente tem visto é que formam frentes maiores lá dentro de apoio, não é, com uma pauta única e por interesses financeiros e mil outros interesses escusos, né? Isso ganha um poder gigantesco, com a capacidade de alterar a Constituição, de gerar outras emendas, né, e de fazer frente a interesses públicos maiores. Então, aqui a gente tem, contrariando a Constituição, né, o episódio sinistro também, que foi o Edir Macedo ungindo o Bolsonaro, né, batizando ele, enfim, né, uma cerimônia completamente contrária, né? O presidente não tem que estar envolvido, ele pode até ter o credo dele, mas aí não cabe ele manifestar, né? Que é tudo o contrário de tudo que a gente está vendo. A matéria segue, né? A partir de 2003, esse processo se intensificou com a fundação da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que é até uma sigla, né? Que, segundo o levantamento da Câmara dos Deputados, em 2019, possuía o expressivo número de 203 parlamentares vinculados à sua base. Isso não é pouco, é uma coisa gigantesca, né? Personagens como Marcelo Crivella, eleito prefeito do Rio e hoje em prisão domiciliar, Eduardo Cunha e Kim Kataguiri, peças-chave na articulação que derrubou Dilma, Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, deputados federais considerados líderes importantes do bolsonarismo, e Flor de Lis, deputada suspeita do assassinato do próprio marido, eram, à época, integrantes dessa frente parlamentar evangélica, né? Então, a gente percebe, assim, a galera que está cuidando do comportamento, dos interesses maiores, e impondo sua visão de mundo, né? Aí é que mora o perigo. Ancorada no projeto de poder político idealizado pelo bispo Edir Macedo, que, em seu livro O Plano de Poder, Deus, os Cristãos e a Política, discorre sobre a importância de haver evangélicos na política e os conclama a se envolverem na vida pública como paladinos do bem. A Frente Parlamentar Evangélica emerge defendendo seus principais interesses, a manutenção de seus privilégios, ou seja, isenção tributária e concessões de TV e rádio, e o avanço de pautas conservadoras, como a proibição do aborto, mesmo em casos previstos pela Constituição, a proibição da discussão sobre gênero, prevenção da homofobia nas escolas e o retrocesso de direitos de grupos vulneráveis, como os travestis e transexuais. Conforme a professora Bruna Suruagi, autora da tese de doutorado Religião e Política, Ideologia e Ação da Bancada Evangélica na Câmara Federal, a atuação dos parlamentares evangélicos se associa mais à preservação de um status quo do que à criação de novas leis, ou seja, é uma representação muito mais combativa do que propositiva. Então, é um entrave, né, no progresso do país, na discussão mais ampla. Segue o texto. A influência da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso é tema que merece um olhar atento de toda a sociedade, porquanto é um processo político e social que apresenta em seu cerne a aproximação de uma extrema-direita reacionária com um projeto de poder que se desenha por uma parcela significativa das igrejas evangélicas, cujo número de fiéis e de parlamentares no Congresso vem crescendo a cada nova legislatura. Em vista disso, o maior perigo oferecido pela Frente Parlamentar Evangélica, é a homogeneização dos sujeitos políticos por meio da obstrução e da destruição da multiplicidade de pensamento. Ou seja, bem o Sagitário negando os Gêmeos, né? Não tem contraditório aí, né? É dogma. Ana Arendt já alertara em seu ensaio Que é Política, que a verdadeira política é o lugar de aparecimento de rostos, diferenças e intervalos no qual explore singularidade. Portanto, a Frente Parlamentar, com seu projeto de poder, é uma ameaça à nossa democracia, visto que conspurca a arte da política e prossegue em instrumentalizar a fé cristã para fins políticos. Então, a gente, de novo, vê aí que o interesse é puramente comercial, né? É não pagar imposto, é não ter fiscalização, a Constituição protege a liberdade de culto, então você não pode ser fiscalizado, então todos os desvios, isso não pode ser fiscalizado. Então, é como se ficasse refém, né? Mas a apropriação do sistema de comunicação, né? Não bastasse essa apropriação da política com esse poder crescente e ameaçador, a gente tem também agora o interesse na apropriação da justiça, que tenha cada vez mais representantes evangélicos nos altos escalões do judiciário. Olha os temas aí, né, do perigo. Então, matéria recente do El País. André Mendonça, o nome terrivelmente evangélico para o STF de Bolsonaro, né? O presidente, que devia ser laico,
quer que tenha um nome terrivelmente evangélico, como representação lá no Supremo, né? Mendonça pode ser sabatinado para ministro do STF no dia do evangélico, que é amanhã, que é o que está previsto, né? Então, notícia recentíssima, né? Então, olha aqui também a figura André Mendonça, que é apontada pelo Bolsonaro. O presidente afirma que nome do indicado ao Supremo sai nessa segunda em edição extra do Diário Oficial. Quando esteve à frente do Ministério da Justiça, o André Mendonça, que é um pastor presbiteriano, mandou a Polícia Federal investigar críticos do presidente com base na Lei da Segurança Nacional. Então, total isenção, total democracia aqui, né? Então, é que a gente vê aí esse perigo, né, de crescer o dogmatismo, dessa influência da religião com esse viés na democracia, no governo, né? E a gente vê o dogma, né? O efeito do dogma, que antes de mais nada provoca esse estreitamento da visão, né? Em todos os sentidos, né? Você nega o Sagitário, o dogma, né? Você fecha a visão, né? Quando a gente vê exemplo das mulheres nos países fundamentalistas, né? Com a burca sem poder descobrir o olho. E aí, não é que eu já falei demais, não é que a gente percebe, caramba, é o perigo, é a sombra, tá aí, tá ameaçadora. Não é questão somente de ter um presidente, não é, simpático a isso, porque essa bancada já vinha crescendo antes e eu acho que não tem sinais de que ela vai parar de crescer, né? Não tem indícios disso. Mas onde é que a gente evoca a luz do Sagitário? Onde é que a clareza, a opção por uma ética maior, inclusiva, que tolere, não é, o contraditório, a diversidade, que se acautele do uso manipulador e sombrio, e que crie uma forma de governo também que seja mais justa, mais democrática, como prevê a Constituição. Então, eu trouxe aqui uma declaração do Érico Veríssimo, né, grande sagitariano, e que ele dizia que, desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer jus sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Né? O Érico escreveu isso há décadas e décadas atrás, e a gente percebe que se aplica direitinho ao nosso tempo, não é? Então, acho assim que essa luz da reflexão de a gente com os nossos mecanismos, né, termos essa consciência do perigo que corremos, né, e da forma como a gente tem que se mobilizar, iluminar de alguma maneira, né, para não deixar essa sombra travestida em luz, em salvação, ou desse território intocado, até pelas leis de preservação do culto, não é? Instale, não é? Ou destrua os direitos à liberdade e à própria democracia. Né? Então, acho que é o tema, não é, para a nossa reflexão. Eu falei quase o dobro do que era para falar, né? Então, acho que agora eu dou prosseguimento, acho que a Lúcia também tinha algo a acrescentar isso, a complementar. Nivaldo nos trouxe. Eu acho que foi nessa semana ou na semana passada que nas redes sociais, em função do Dia da Consciência Negra, o Gilberto Gil vem postando, né, várias coisas interessantes, e entre elas, ele comentou essa música, Guerra Santa, que ele fez justamente, e acho que os mais antigos aqui vão se lembrar, ele fez em resposta àquela cena desrespeitosa que foi, e muitos de nós vimos isso televisivamente, um pastor chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo teve grande repercussão na época e ecoou, né, durante vários meses, porque justamente trazia essa questão da intolerância religiosa. E eu me lembro de algumas questões, né, lá das antigas aulas de história, como isso é uma onda na nossa caminhada evolutiva. E esses momentos de convivência pacífica com diferentes visões de mundo, infelizmente, são muito mais raros do que precisávamos e gostaríamos.
Então, aquele período do século XI, século XII, ali em Córdoba, sul da Espanha, aonde havia esse trânsito entre os vários filósofos e representantes religiosos, islamismo, do judaísmo e do cristianismo, de uma certa maneira, começa a ter a sua derrocada com a morte de Averroes. Inclusive, tem um filme belíssimo sobre isso, que se chama O Destino, que talvez vocês encontrem aí nos Netflix da vida, ou outros streams. Tá? É justamente sobre isso, e sobre essa dificuldade nossa de convivermos com as diferenças religiosas, filosóficas, que eu quero compartilhar, então, essa música aqui do Gil, e depois a gente segue adiante. Ele diz que tem como abrir o portão do céu. Ele promete a salvação. Ele chuta a imagem da santa, fica louco Pinel, mas não rasga dinheiro, não. Ele diz que faz tudo isso em nome de Deus, como um papa da Inquisição. Nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu. Não lembra de nada, não. Hey! Não lembra de nada, é louco, mas não rasga dinheiro. Promete a mansão no paraíso, contando que você pague primeiro. Você primeiro pague o dinheiro de sua doação, e entre no céu levado pelo bom ladrão. Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé, só que faz da fé profissão. Aliás, em matéria de vender paz, amor e axé, ele não está sozinho, não. Eu até compreendo salvadores profissionais, sua feira de ilusões. Só que o bom barraqueiro que quer vender seu peixe em paz, deixa o outro vender limões. Um vende limões, o outro vende o peixe que quer. O nome de Deus pode ser Oxalá, Jeová, Tupã, Jesus, Maomé, Maomé, Jesus, Tupã, Jeová, Oxalá e tantos mais. Sons diferentes sim, para sonhos iguais. Como é que a gente vai poder encontrar esse lugar aonde conviver com as diferenças não nos ameace? Como é que a gente vai poder, enquanto sociedade, enquanto cultura, não repetir os horrores que já vivemos? Ele menciona aqui na música a noite de São Bartolomeu, aonde a Casa Real Francesa mandou matar um monte de religiosos, de lideranças protestantes. E aí, conforme a fonte, se especula que de 5.000 a 30.000 pessoas morreram. A grande questão é, estamos dentro desse processo da grande mutação. Todos nós já vimos, já falamos, já comentamos isso nos nossos fóruns astrológicos, né? Solstício de verão do ano passado, Júpiter e Saturno entrando em Aquário, um ciclo de próximos 200 anos dessas conjunções que acontecem de 20 em 20 anos em signos de ar. E como muito bem nos lembrou o Nivaldo no começo da fala de hoje, há 800 anos atrás, quando esse ciclo arquetipicamente se repetiu, nós vivemos a Inquisição. Claro que tinham tantas outras coisas junto, né? Mas a questão é, o que a gente faz em nome da fé,
o que a gente faz em nome de Deus, o que a gente faz em nome das nossas ideias, e como pode ser profundamente explosiva ou extremamente tirânica e perigosa as liberdades individuais, a nossa bandeira ser esse tipo de baluarte em nome de Deus. Deus de quem? Então, era essa a provocação que eu queria trazer aqui para hoje. Não sei se a Amanda quer comentar também alguma coisa. Eu acho que está bem, né, gente? Hoje, realmente, o que se desenha é bastante complexo. O que a gente tem visto, né, é cada vez mais uma dificuldade de dialogar, assim, na verdade, a gente não conseguindo construir pontes. Isso é complicado, né? Difícil. Assim. A gente pensa, né, como tu estava falando antes, né, Lúcia, que a era de Aquário, né? Estamos caminhando para um lado luminoso de Aquário, a gente está trazendo de novo, né, os aspectos mais sombrios, a dificuldade que Aquário tem de aceitar opiniões que não sejam as dele, a busca de segurança através das opiniões sociais também se comportando de uma forma dogmática, né, uma dificuldade de dialogar, uma cultura do cancelamento, uma dificuldade de a gente conseguir aceitar o divergente, e isso tem se apresentado, então, de várias maneiras, né? Não só na forma como a gente tem expressado a nossa fé, mas também expressado as nossas ideias. Isso tem também me preocupado ultimamente, né? O quanto as ideias divergentes também têm sido perigosas. E quanto está sendo silenciado determinadas pessoas, inclusive nas redes sociais, né? Determinadas coisas não se pode falar, né? Daí já tem os algoritmos, né, que cancelam uma pessoa dependendo das coisas que ela diz, mesmo que não sejam coisas racistas, né, preconceituosas, enfim, ou, por exemplo, se é só uma linguagem diferente, já é cortada a pessoa, né, já é colocada, ela já não consegue mais ser vista pelas pessoas, por exemplo, no Instagram. Então, é muito louco, né, o que a gente tem vivido, assim. E acho que, pelo que se desenha astrologicamente também, parece que ainda vamos viver e ter que aprender a conviver com isso e se tornar mais consciente para não repetir, né? Para não entrar nesses dogmatismos também. Né? Eu tentei ficar no recorte bem do problema mais religioso, né? Mas a gente tem aí, de novo, para perceber que o negócio é sério, né? E que a gente perceber que as instâncias dos poderes não estão muito definidas, e a gente vivendo esse período de um escárnio absurdo, absoluto, né? Que já foi muito além da cara de pau, né? A disfarçatez com que as pessoas mentem, não é? Ou jogam argumentos absurdos. Então, assim, caramba, como a gente está precisando, não é? Resgatar o que é ética, não é? O que é uma discussão, o que é uma representação. Eu acho assim que tudo ficou tão acirrado e extremista, e é isso, tá tudo a coisa do poder, né? O poder está acima de tudo, abraçou tudo. Então aí é que estava, opa, vamos recuar, porque o negócio está demais aí, né? Desse jeito, imagina que tipo de Estado vai emergir, o que é que vai acontecer daqui para diante, se não houver, né? Se a gente assim não fizer um griteiro geminiano aqui, ou não tentar, né, abrir para uma discussão mais ampla, né? Eu vou fazer uma pergunta, então. O que a gente pode fazer? Aí é que eu acho que tá, né? Aquela leitura positiva, né? Que eu joguei o Érico Veríssimo no final, não é? Que tipo, foi a pergunta que eu mesmo me fiz, assim, caramba, estamos com esse problemão para resolver, né? E aí,
né? O que é que a gente faz, já que a gente está aqui pensando, refletindo, usando a roda do zodíaco para perceber conexões mais amplas, né, por detrás do problema, evitando a leitura sectária, dogmática, como convém, né? Eu acho assim que cai nessa função luminosa mesmo do signo, né, de Sagitário. É o que a Zuleika falou, né, da gente voltar a lutar por uma verdade que não tem fim, né? A flecha continua, né? Ela não pode encapsular ela num dogma, né? Porque aí acabou, danou-se, né? Então, é a gente cuidar disso com as vozes que tivermos, né? É bem isso também que o Sérgio colocou, né? Acho que política e religião não se discute porque nunca foi discutido, né? A gente vem de uma estrutura autoritária, onde a política era a religião e estava lá em cima, numa esfera inatingível. A gente herdou isso. E, ao mesmo tempo, pela religião passar por um viés que é subjetivo, por isso que ela é assegurada na Constituição, né? A liberdade de culto, é onde está o problema também, porque, caramba, eu não vou discutir com um crente fervoroso e mostrar argumentos, não é nesse nível que a coisa vai operar, não tem entendimento. Então, não vou perder meu tempo, nem partindo, às vezes, para uma agressão, né? Nem até dar essa falsa imagem, dizer assim, o problema são os evangélicos. Essas mesmas pesquisas que eu fiz aqui, tinha texto que dizia assim, que os representantes são infinitamente mais conservadores do que os seus representados. Né? Então, isso dá até um certo alívio, né? Não dá para dizer, os evangélicos, não, são eles, são os comprometidos com dinheiro, com as emissoras de TV, é quem quer faturar em cima, quem quer ir para o Capricórnio sem ter feito o tema de casa de Sagitário, né? Quem representa, quem dita, esse é que é o problema. Então, sei lá, eu acho que a gente tem mais critério, tem uma eleição no ano que vem, de a gente achar um jeito, né, de levar a discussão para um outro nível, que não seja um mero ataque, nem botar os religiosos como, né, as bruxas para serem queimadas. A gente tentar usar esses gêmeos para abrir uma discussão, para uma escuta, para um entendimento, né? Todo mundo aponta que o crescimento vertiginoso dos evangélicos foi porque os políticos, né, a esquerda, sei lá, não teve diálogo com esse povo. Apareceram salvadores que se juntaram ao rebanho, né? Perdeu-se essa conexão. Então, acho que ficam as pistas aí. A gente está, de novo, num diálogo que seja respeitoso, que seja inclusivo, né? A prática da escuta, e a gente poder também, com a nossa luz, com a nossa consciência, cada um com as suas ferramentas, tentar abrir, né, essa discussão para a gente não chegar nesse extremismo aí, começar todo mundo a queimar todo mundo, né? Voltar para a caça às bruxas aí. Eu queria também trazer, assim, tentando trazer uma resposta para a Fabiana. Desculpa, Gabi, acabei me atravessando aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso também, Fábio, né? Assim, o que fazer, né? De que forma seguir. Eu acho que uma das coisas é, talvez, a gente pensar na sombra do ar, né? Que é a água, né? Pensando ali nas funções psíquicas do Jung, né? Trazer para o sentimento, trazer para uma relação, tentar estabelecer uma relação empática com o outro, né? Isso que o Nivaldo está falando, né? De não também dogmatizar o nosso lado, né? Porque muitas vezes também quando a gente vai olhar para essas outras visões, né, de mundo, aí a gente eles são mal. Eu acho que isso não nos ajuda em nenhum momento. Então, a gente precisa se entender parte disso. Tá? Talvez aí o Netuno em Peixes possa nos ajudar nesse sentido. A gente faz parte de tudo isso. A gente também está sendo dogmático em algum ponto. Em que ponto é? Né? A Sara colocou ali, né? Ateu vai ser ser ateu é ser a grande lucidez. Será que não existe também dogmatismo dentro de uma visão ateísta? Acho que se a gente olhar, pode existir dogmatismo em qualquer movimento. E eu acho que é isso que a gente precisa estar atento para as nossas próprias questões também. E eu gosto muito da Eliane Brum, e eu estava escutando ela esses dias, ela lançou um novo livro sobre a Amazônia,
e ela está vivendo em Altamira, né? E ela fala que ela tem procurado, ela diz, eu sei que eu sou branca, que eu nunca vou deixar de ser, mas o meu objetivo é me desbranquear. Então, é buscar sempre uma outra visão, né? Talvez a gente ir para Libra, ir para Gêmeos, para conseguir ter esse equilíbrio, essa capacidade de ponderação e de inclusão de outras falas, né, de outros pensamentos, né, que eles possam coexistir. Acho que se a gente for por aí, né, talvez a gente consiga se comunicar melhor, né, com as outras pessoas, né, e continuar resistindo e fazendo a nossa parte, por mais que tantas vezes a gente se sinta muito pequeno, né, diante de tudo que acontece, assim, né. Então, a Eliane Brum me trouxe essa inspiração, assim, ela é muito sóbria, né, muito séria no que ela está trazendo, e que, para ela diz, em Altamira já aconteceu o fim de mundo, vários fins de mundo, né, especialmente com a construção de Belo Monte lá, mas mesmo assim, continuar batalhando e fazendo o que a gente pode diante desses fins, né, para estabelecer novos recomeços, talvez seja dessa forma que a gente possa seguir, sem ficar numa esperança que fica sentado esperando que algo mude, e partir para uma ação coletiva e individual da nossa parte, assim, por aí. Concluindo, né, duas citações que me ocorreram agora, né, que eu acho que tem a bíblica, né, orai, mas vigiai. Então, acho assim que a gente tem que vigiar muito, e no mesmo segmento tem um ditado, não é, islâmico, que diz, não é, ore para Allah, mas amarre o seu camelo. Então, acho assim que é isso, né, vigilância e amarrar o camelo, que a gente possa orar para os nossos deuses, mas, tipo, olho vivo, né, estar atento e fortes aí como cidadãos, para a gente poder fazer o que pode e não deixar, né, essa sombra dominar. E nesse sentido, eu acho muito importante que, por mais que a realidade se apresente adversa e um pouco pesada, cada um de nós não perca de vista justamente a máxima que a gente usa aqui, né, da Clarice Stess. Nós somos feitos para esses tempos. Nós escolhemos, de uma certa maneira, estar aqui. E cada um de nós, ao invés de ficar tentando, de um jeito talvez infantil ou adolescente, ser o diferente do bando, talvez, né, se a gente começar a fazer uma certa diferença pela nossa postura, pelas nossas escolhas, isso vai começar a mover essa massa crítica que precisa chegar no 100º humano. Então, talvez não sejamos nós a colher esses frutos, tá? De que a gente está deixando algo para quem vem depois. A gente está fazendo a nossa parte. E aí, como muito bem a Amanda comentou, isso não se trata de uma esperança cega, e sim daquela confiança interna no outro, porque eu confio em mim. Então, aí a resposta que eu te daria, Fábio, é assim, eu não perco de vista que é possível mudar, eu não perco a fé na humanidade, porque eu acredito em mim. Acredito nas minhas escolhas, acredito no meu discernimento, acredito que o meu voto faz diferença, que o meu consumo consciente faz diferença. É uma gotinha de d'água do beija-flor no incêndio. Mas eu estou fazendo a minha parte, como diz a parábola judaica. Se cada um de nós fizesse a sua parte, olha que esse 100º humano chegava mais rapidinho. Eu acho que esse é o norte, de equilibrar esse eixo leão-aquário, não perdendo de vista o poder do cidadão planetário que habita em cada um de nós. Não negar esse indivíduo, em nome do coletivo.
e não delegar para o coletivo escolhas que são individuais. E ter muito cuidado nessas linguagens, que às vezes a gente querendo ser bacana, da onda, e moderno, e contemporâneo, acaba fazendo as avessas, né? O mundo contempla todos nós, o universo tem lugar para todos nós, não importa a cor da nossa pele. Então, esse ponto também de empatia para todos, né? É algo que precisa estar presente também na nossa linguagem, né? Porque a linguagem traduz paradigmas. Eu acho que essa é uma das reflexões que norteou todas essas lives que a gente propôs aqui para vocês. Refletirmos sobre crenças, refletirmos sobre paradigmas, fazendo essas interfaces com vários aspectos, né? E creio que também essa seja uma das facetas do papel social de um astrólogo, do papel social de quem estuda astrologia. Traduzir o ciclo do céu e compartilhar isso com quem está ao seu redor, seja de que forma for, né? Então, a gente agradece muito a presença de cada um de vocês, essa é a nossa última live do ano, já antecipando, né, que todos nós tenhamos um momento de muita luz nesse Natal, que essa criança divina nasça no nosso coração, renasça mais uma vez, e mesmo que o ano novo não seja para nós no 31 de dezembro, e sim só lá em março, é uma data que todo mundo celebra, né? E que a gente possa renovar esses votos de esperança na humanidade, porque renovamos em nós.